Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um Meetup Incríveis, com um tema interessantíssimo. Se não me engano, é a segunda vez que a gente traz um Meetup com esse tema, que é sobre comunicação de impacto, né? Comunicação circular, como é que a gente usa a comunicação como uma força. Meu nome é André Menezes, eu sou gestor do Hub Incríveis, né? Fundador da Banco, que é uma das fundadoras do Hub Incríveis. Estou aqui com a Nath, nossa líder de comunicação. Tem que participar hoje, viu, Nath? Então, como o tema te apetece, por favor, fique aqui com a gente na mesa. E a gente tem dois Pode convidados deixar. especiais que eu já vou chamar para se apresentarem. O Marcelo, que é de casa, da The Inc. Uma, vou falar startup, né, Marcelo? Uma startup aí de circular, que vem fazendo um barulhinho e tem uma ótima solução. Tive o prazer de conhecer presencialmente com o Marcelo no interior de São Paulo e com a Lides Gouveia, representando os catadores aqui, para falar, não dá para falar de circularidade sem catadores, né, Lides? Eu falo muito isso com o Roberto Dancati, sempre que a gente traz. É, Então, sempre que a gente pode, a gente está convidando. Agradeço demais a sua disponibilidade de estar conosco. Eu vou fazer uma introduçãozinha sobre por que a gente escolheu esse tema, até para enriquecer a discussão logo após a apresentação de vocês. A gente discute muito esse tema aqui, né? Porque, principalmente quem trabalha na área de impacto, né? Sustentabilidade, SG, muito se discutiu esse tema no passado, porque as empresas começaram a fazer comunicações e a gente viu um impacto negativo de algumas ações que comunicar o que você não faz. A gente começou a chamar de greenwashing quando é no ambiental, ficou mais conhecido, e a gente tem o bluewashing, que é do social, então a gente tem um desafio de tomar cuidado com como a gente divulga o nosso impacto positivo e ele ter clareza, né? Então, muito se discute hoje sobre medição de impacto e gestão dos indicadores de impacto, porque para você comunicar que você faz algo, é importante você garantir que faz, né? Ter pesquisa, ter dados e tomar decisões baseadas em dados. Isso não aconteceu só no mercado de impacto, não, né? Isso acontece em todos os mercados, porque você vai num mercado de, sei lá, tradicional, né? O cara abre um shopping de moda e fala o primeiro shopping de moda do Brasil sem nem fazer pesquisa, né? Aí você vai ver, tem vários outros shoppings de moda, né? No impacto aconteceu isso há muito tempo, mas o contrário também é verdadeiro, né? Porque quando a gente tem um impacto positivo que é gerado por uma empresa e ela não divulga, ela deixa de gerar um impacto positivo interessante. Imagina se a Natura não divulgasse sustentabilidade. Ela poderia fazer tudo que ela faz sustentabilidade hoje, mas se ela não comunicasse, ela não tinha transformado o setor inteiro, né? Hoje praticamente é impossível você falar de cosméticos sem pensar em sustentabilidade. E um dos players relevantes para isso no mundo é a Natura, assim como a Boticário e outras marcas de cosméticos que vêm puxando essa régua para cima e tornando o mercado praticamente impossível, né? De você falar de cosméticos sem falar de sustentabilidade. E nós estamos falando de cosméticos, né? Um mercado que usa química, um mercado que tem os seus desafios de sustentabilidade ambientais e sociais. Ah, André, mas isso é impossível, né? Cosmético é assim mesmo. Não, 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 né? Nem sempre foi assim. Foi por causa da comunicação que se transformou o mercado. Mesmo sendo um mercado que tem muito dinheiro, né? Porque a gente tem outros mercados que têm muito dinheiro, mineração, futebol, né? Futebol movimenta muito dinheiro e que praticamente tem bastante ESG, né? Boas práticas de sustentabilidade, mas futebol, a fala sobre sustentabilidade é quase zero, né? Nenhum time de futebol no Brasil tem um analista de sustentabilidade. Então, assim, eles estão engatinhando no tema, muitos times querem fazer, a gente fez estratégia de time de futebol, então eles estão começando a caminhar para esse mercado e vai surgir um time de futebol, provavelmente, que vai falar e defender a bandeira de forma nobre e com isso vai transformar o mercado. Então, essa é a introdução um pouquinho de por que que a gente tem que comunicar, né? Por que que o papel da Leeds, que se coloca em público para falar sobre os catadores, faz sentido? Porque, historicamente, a gente precisa ampliar o entendimento e o conceito de comunicação. Então, vou abrir aqui para vocês se apresentarem um pouquinho. Obrigado mais uma vez, Litz e Marcelo, por toparem falar conosco. Litz, vou começar com você, porque aqui a gente tem uma regra que é as meninas primeiro. é meio antiguinha essa regra aí, né? É, Gente, prazer. Muito obrigada aí pelo convite, a todo mundo que está participando. Eu sou a Liz, eu trabalho como catadora há 13 anos. Comecei com essa divulgação do meu trabalho nas redes sociais, justamente por essa necessidade da comunicação. Muitas pessoas até hoje têm dúvidas que são, para mim, muito, muito, muito básicas, justamente pela falta de educação ambiental, por essa falta de comunicação entre o que eu faço e qual é o impacto que eu tenho enquanto cidadão, enquanto indivíduo
no nosso meio ambiente e o quanto isso é nocivo, o quanto o que eu posso fazer pode ser positivo. Então, eu senti muita falta nas redes sociais, que hoje dominam, né, praticamente nossas vidas, os meios de comunicação de qualquer empresa, de qualquer profissional. Você vê nas redes sociais o desenvolvimento do trabalho, como é feito o dia a dia dessas pessoas, o que é muito bom, você consegue realmente se aprofundar em algum assunto assim específico que você queira ver. Então, eu senti muita falta disso, e a minha pessoa, sabe? E as pessoas como eu, como que eu converso sobre a problemática do comportamento das pessoas, das empresas também, e não falar o meu papel nessa área, né? E aí comecei com a divulgação do meu dia a dia ali no Instagram, principalmente. Legal, obrigado. E só uma pergunta rápida: você faz parte de alguma cooperativa, associação de catadores? Não, eu sou autônoma Legal. e eu estou me organizando agora com coletivos, com ONGs, justamente com esse viés, né? Porque ser autônomo muitas vezes foge da nossa mente mesmo no dia a dia, ou das nossas mãos, certos, não digo só recursos, mas conhecimentos também, acesso a certos tipos de informação, seja qual for que for beneficiar, seja para o trabalho em si ou seja para a educação também, que para mim é muito importante. Legal. Hoje nós temos um dado que 15% dos catadores só são cooperados ou associados, né? Então a grande maioria é autônomo, mas mais para conhecer mesmo, a gente tem falado muito também dessas organizações. Marcelo? Ah, vamos lá. Eu sou Marcelo Mazon, estou como head de líder de sustentabilidade e ESG na Denk Brasil. Denk é uma empresa de inovação e tecnologia em reciclagem. Ah, Começou como uma startup, igual o André falou, lá por 2017, 2018. Hoje já estamos trabalhando aí em escala industrial com uma tecnologia própria, principalmente trabalhar com flexíveis e os plásticos difíceis de serem reciclados. E, ao mesmo tempo, também cuido de toda a parte de comunicação de uma iniciativa chamada Rede pela Circularidade do Plástico, e tem os seus desafios muito grandes, unindo toda a cadeia também. E interessante estar aqui conversando com vocês e ouvindo os pontos de vista de todo mundo aí, entendendo um pouquinho sobre isso. Comunicação para circularidade não é fácil. Exato, né? Tem mercados que a comunicação é mais complexa. Eu acho que sustentabilidade é um deles, né? Pelo menos eu tento explicar para minha mãe de vez em quando. Eu acho que hoje ela sabe mais do que há 10 anos atrás, antes de eu começar a banca. Mas, pelo que eu me recordo aqui, Marcelo, você tem uma formação em marketing, propaganda, comunicação, né? Na carreira. Traz um pouquinho da sua visão sobre isso, da comunicação e do impacto da comunicação, né? A comunicação pode gerar tanto impacto positivo quanto impacto negativo. Eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu real que é interessante, né? Teve uma situação que a Telefônica Vivo, né, foi apresentar uma nova, como é que chama? A nova Siri dele, né, atendente virtual. E brincando, o gerente da Telefônica era corintiano, perguntou quantos títulos o Palmeiras tinha, né? Foi uma brincadeira ali. E nessa brincadeira que parecia descontraída e simples, um responsável do Palmeiras publicou, ó, por favor, quem é palmeirense cancela a conta na Vivo e muda para outra, e eles, sei lá, perderam milhões de contas em 24 horas. Essa é a força da comunicação quando você mexe num mercado muito engajado, né? Então, se você não tomar cuidado, você perde mercado por um descuido. A gente vê muito isso acontecendo, né? Cenário de sustentabilidade, de alguém comunicar errado e isso ser massacrado no mercado, que cada vez mais o consumidor está consciente sobre as questões socioambientais. Mas, ao mesmo tempo, quando você comunica bem, né, Marcelo? Quando a gente usa o poder da comunicação para gerar impacto, a gente consegue multiplicar muito. Como é que Como é que foi sua história para chegar no mercado circular? Você sempre trabalhou no mercado de circularidade? Teve algum caso que levou você para esse mercado? Não, o que me trouxe para o mercado de circularidade foi justamente na época que eu estava trabalhando direto na Grêmio Mineiro, e empresa que já
trabalhava com material reciclado e com essa cadeia há muitos anos, e as marcas começaram a colocar as metas e começou a se falar sobre circularidade. E engraçado que no Brasil, apesar de todos os desafios que a gente tem, todo o tamanho que a gente está, todos os problemas que a gente tem no nosso país, a gente não tem ideia quanto, olhando para outros países na situação mesma que o nosso, nós temos coisas mais avançadas do que lá. Quando eu falo mais avançados, é assim, nós temos até, com todos os problemas sociais que a gente tem uma cadeia de reciclagem mais estruturada, em termos de sustentabilidade, é só um ponto, mas ela é mais estruturada do que muitos outros países. É que a gente sempre olha, o brasileiro tem essa mania de olhar para o mundo perfeito, né? Que eu falo assim, a comunicação, André, é, as redes sociais, o mundo hoje, é muito mais fácil você comunicar negativamente, ele tem muito mais impacto do que o positivo. Via de regra, a comunicação negativa ela funciona muito melhor. Então, por isso essa cultura do cancelamento, um escândalo por semana, um escândalo a cada 3 dias, quer dizer, por exemplo, esses últimos dias, você tem muito mais atenção quando a pessoa conta, infelizmente, que o casamento dela acabou ou que o relacionamento acabou, vira assunto nacional. Então, é muito mais fácil você cancelar. E aí, mesmo que aquele cancelamento, e aí a gente fala aqui, trazendo para a nossa realidade, não seja uma verdade, para ninguém quer ouvir o seu lado da história. A história já passou, né? E aquilo ali virou verdade e absoluta. A gente estava aqui antes falando sobre isso. Nós vivemos num mundo hoje que uma criança de 2 anos tem mais informações, eu estava lendo sobre isso, que o imperador de Roma tinha durante a vida inteira. Como é que o ser humano absorve essa quantidade? Eu falo, não absorve, ele passa na primeira linha. Então, o que está escrito ali na primeira linha, seja quem falou ou deixou de falar, é o que vai ficar gravado. Então, as empresas e os movimentos, está todo mundo reaprendendo a se comunicar. Por outro lado, existe essa parte de algumas redes sociais trabalharem um pouco em cima da humanização, que eu acho muito legal. Eu acho essa questão do TikTok trazendo a chance de catadores, cooperativas, empresas, assim como o trabalho da Liz, mostrar a realidade deles e você parar ali para ver e assistir e entender e traz essa possibilidade. Então, eu acho que a comunicação ela tem que ser usada nesse lado, da gente humanizar a comunicação e tentar ter um pouco de senso crítico, que é o que eu acho que é o que falta, de entender o que está muitas vezes por trás de uma comunicação negativa, né? Então, a rapidez no qual você cria vilões para cada história, e aí, como é que depois você e se aquilo não for verdade, né? Desculpa, não, aí de repente, seja ele na vida de uma pessoa ou numa estruturação de uma cadeia, você já fez um estrago muito grande. Então, a comunicação ela é muito delicada. Estamos também todos muito chateados com o desquite da Sandy, viu? Mas não foi só você, não. E isso é interessante você comentar, né? Porque olha como um desquite de uma pessoa que é conhecida, né, gera um nível de engajamento de comunicação gigantesco, né? Porque ela realmente é uma pessoa querida e acompanhada aí por ter seguidores. Mas como é que a gente usa dessa história que eu contei no futebol, desse caso da Sandy que você contou, essa potência para gerar impacto positivo intencionalmente? A gente viu recentemente vários casos de políticos que patrocinam post que é mentira para poder tentar ganhar. Então a gente começou. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Nobre Deputado. Foi escrito pelo juiz que fez a lei da ficha limpa. É muito interessante, se quiserem ler, que ele fala uma história fictícia sobre isso, né? Que o mercado de votos virou um mercado e que a gente sabe quanto custa cada voto. E quando começou a internet, com o patrocínio de redes sociais, hoje a gente compra voto, né? Ontem a gente estava conversando, eu e a Nath, a gente falando que a gente, quantas pessoas a gente quer ter no evento? Eu quero ter 1.000 pessoas no evento.
Então tá, então eu basicamente eu posso fazer uma continha de padaria e saber quanto eu tenho que investir em marketing para conseguir trazer 1.000 pessoas inscritas no meu evento, né? Então isso usado para o impacto negativo gera um transtorno. Você pode até fazer um- uma vida de uma pessoa ser impactada, né? Vou dar um exemplo aqui para puxar leads para a conversa. Vamos supor que alguém filma um catador matando uma pessoa. Vamos isolar aqui. Pronto. Aí eles publicam como catadores são assassinos. Aí isso começa a virar uma verdade por causa da comunicação errada, né? Da forma. A gente tem muito esse costume de fazer estereótipos, né, Litz? De trazer um estereótipo e falar assim, isso é um problema, né? Cooperativa é um mercado com muito estereotipado, né? A gente fala de cooperativa, a gente lembra de pobreza, não sei, e nem sempre. A gente pode ter cooperativas que pagam bem, né? A gente tem alguns cases aqui no Hub Incrível, inclusive já passaram no Meetup, de cooperados que fizeram um trabalho de gestão igual uma empresa e que saíram de R$ 900 por mês de ganho para 3, 4, 5 mil reais por mês, muitas das vezes, os cooperados. E é uma classe, né, Litz, atacada de graça, muitas das vezes eu falo, né? Que precisa de um cuidado da comunicação mais robusto e não dá mais para a gente ignorar isso e não envolver as marcas, as empresas. Então, eu queria te puxar para a conversa um pouquinho sobre, para mim, ouvir um pouquinho de sua história, né? Você começou a história de o que te motivou a dar cara a tapa, né? Porque se publicar, né, no mercado é dar cara a tapa, porque o nosso teto vira de vidro. E como é que tem sido esse desafio de poder comunicar esse desafio dos catadores da forma que você divulga, né? Tá desligado seu microfone. A frase mais falada da pandemia. Foi agora? Foi, agora sim. Maravilha. Gente, tem uma expressão correta que no momento me foge agora a cabeça, mas é uma coisa que a gente carrega com a gente, né? Seja, eu me esqueci, mas enfim, seja que pessoa que você é. E com os catadores é bem difícil, porque não é só um estereótipo, né? É uma coisa que a gente tenta fugir. Como eu esqueci a palavra, então espero que vocês consigam entender. Porque a gente, quando é catador, a gente começa por necessidade. Então, todo catador que você for ver na rua, ele vai estar sujo, ele vai estar sem uniforme, porque se a gente é autônomo, a gente não vai estar trabalhando ali. Você não vê catador de cooperativa na rua, tá? Cooperativas têm o seu espaço, se faz a coleta, sim, vai estar uniformizado, representando ali a empresa, coletando em certos locais específicos, mas o catador é aquele que está na rua coletando, né? Ele não é um catador cooperado. Eu acho bem complicado isso para as pessoas entenderem que existem pessoas que trabalham com reciclagem, que ela pode estar ali inserida na cooperativa, e tem os catadores que, na maioria das vezes, não está na rua. O catador que está na rua, ele pode levar para a cooperativa, mas nem sempre ele vai fazer parte, né? Por exemplo, qualquer pessoa que estiver aqui ouvindo, nos assistindo, tem uma oportunidade de emprego dentro de uma cooperativa. Então, você pode ir lá, né, levar o seu currículo, tentar concorrer àquela vaga e conseguir, porque, não sei, de repente você tem facilidade em aprender, você consegue entender como é que funciona todo um processo dentro de uma cooperativa. Não necessariamente você é catador, não necessariamente você já trabalhou com a reciclagem. Então, acho que a gente precisa também estabelecer certas ideias para visualizar quem é o catador. O catador ele vai estar na rua, vai estar sujo. Muitas pessoas que estão na rua trabalhando como catador é sim para usar droga, é sim para comprar bebida, não tem como negar, não tem como a gente falar que não é. Só que é essa a figura que as pessoas têm com elas. Então, quando muitas pessoas falam de meio ambiente, né? Vamos levar os catadores para falar sobre isso, as pessoas não conseguem entender que a gente tem essa capacidade de raciocínio, a gente tem competência de falar sobre sustentabilidade, de falar sobre meio ambiente. Eu participei de um vídeo com o Pimp My Carroça e o SG Antirracista, e teve um comentário que me chamou a atenção. Como que um catador vai fazer alguma coisa? Porque ele passa essa imagem de insegurança.
né? Então, como assim? Que insegurança é essa? É o de não ter capacidade, é de ser inferior. Então, quando a gente vê esse exemplo que o André deu, isso é muito comum, as pessoas colocarem imagens negativas, coisas negativas relacionadas ao catador, e não sai disso, é muito difícil sair disso. Tanto é que o meu usuário lá do Instagram, o nome de usuário é Barbie Lixeira, justamente para tentar tirar disso, sabe? Tirar uma imagem ruim de uma profissão, do que eu faço, do que eu sou. E sempre com esses comentários, eu achava que você é muito bonita para trabalhar como catadora, você é muito inteligente para trabalhar com isso. Minha tia mesmo, tem uma tia que ela é totalmente preconceituosa quanto ao meu trabalho. Ela não entra na cabeça dela que todos esses anos, eu trabalho há 13 anos, gente, como catadora, que todos esses anos eu escolhi estar no meio do lixo. E não entra na cabeça dela, porque as pessoas não entendem a importância do nosso trabalho. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre as minhas vivências e tudo mais, porque é difícil. Vai ser uma caminhada aí de muitos anos, muitas horas, muitos vídeos, muitas palestras, para as pessoas entenderem a importância do nosso trabalho e o impacto que todo mundo, né, tem no meio ambiente. Achei muito interessante seu comentário, Litz, que vem em casa com um trabalho que a gente fez recente, né? No ano retrasado, a gente fez um sprint de catadores. A gente queria responder uma pergunta, junto com a Ancate, com a Vina, de por que o catador não é remunerado pelo serviço prestado, né? Normalmente a gente dá o resíduo para o catador e acha que está ajudando, e na verdade só o resíduo não paga a conta, não fecha a conta de jeito nenhum no final do dia, porque é só você olhar para os modelos de negócio, né? Não existe modelo de negócio de empresa de reciclagem ou de startup, de cleantech, que para de pé se pensar só no retornabilidade, né? Porque é complexo e caro. E quando você comentou sobre isso, me veio à tona isso de um dos protótipos que surgiu desse sprint, foi a jornada dos catadores, a importância da gente comunicar melhor a profissão catador, porque 99,9% da sociedade que eu conversei para prototipar, ela acha que o catador é a pessoa que passa na porta, tem que ser a pé, né? Se tiver com um carrinho já é um pouco mais novo, se tiver de carro motorizado, então é até criticado. Fala, nossa, como é que você vem de carro motorizado buscar resíduo? E resíduo tem cada vez mais virado um mercado, tá? E a DEINC, né? Para deixar Uhum. claro como que a gente pode transformar resíduo num negócio lucrativo, num negócio já viável, né? E eu fiquei pensando nisso, Marcelo, te trazendo à tona até. Na área de impacto, a gente tem uma metodologia muito conhecida globalmente, que é fazer teoria da mudança. É uma método da gente construir a mudança que a gente está buscando para a sociedade, normalmente para transformar um mercado, e dessa teoria a gente traduz em práticas, ações, estratégia, vira um planejamento estratégico de sustentabilidade, né? As empresas grandes usam bastante teoria da mudança. Não sei se é a ADI que já fez, mas provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o tema minimamente. E dentro dessa teoria da mudança, na hora que a gente vai fazer a transformação, muitas empresas têm mudado. Um caso recente que eu lembrei na fala da Litz aqui é da Gerdau, né? A Gerdau se posicionou, em vez de ser uma empresa de sucata de aço, ela começou a ser uma empresa de economia circular. Parece uma mudança simples, mas a empresa começa a abrir leque para fazer diversas outras coisas, né? Além do, do aço e sucata, excepcionalmente. A palavra sucata tem esse viés, né? De coisa ruim, né? Sucata é lixo, né? Sucata, coisa ruim. E, na verdade, ela gera economia financeira para a empresa, ela gera sustentabilidade para o planeta, né? Porque, em vez de eu ter que minerar para fazer um aço novo, eu posso reutilizar um aço que já foi extraído no passado. Evita a gente ultrapassar os limites ali, segundo a economia Dunnes, né? Do planeta. Então, Marcelo, queria que você falasse um pouquinho se você já ouviu falar sobre teoria da mudança, como que vocês têm construído isso aí e como que isso impacta diretamente na comunicação, né? Esse case que me lembrou da sucata é porque a gente atendeu uma empresa na siderúrgica e o setor mais mal visto era o setor de metálicos, era o setor de sucata. E era o setor que dava mais dinheiro para a empresa. E eu virei para o presidente da empresa e falei, por quê? Vocês tratam tão mal um setor que, na minha opinião, deveria ser o mais bem remunerado, porque é quem realmente gera valor de impacto para a sua organização. E a partir dessa conversa que a gente fez com eles transitaram, sabe? Eles fizeram uma mudança relevante. Eu acho que é muito importante, né?
termos que a gente usava anteriormente e muda, passa a utilizar. Então, sucata e lixo passam a ser resíduos, né? E resíduos que podem retornar para a cadeia, né? Então, para a cadeia produtiva. Então, como é que a gente valoriza isso? E dentro da DEINC, quando a DEINC nasceu, ela já nasceu com essa ideia de ser uma empresa de propósito e uma empresa de inovação e tecnologia que faz reciclagem. Então, ela foi montada em cima de um sistema de aprendizado e de inovação constante. Então, ela tem um departamento que a gente brinca e chama lá de I+P+D, que é Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento, que ele não para. Então, a gente trouxe uma tecnologia de fora, e, ao mesmo tempo, já tínhamos buscado uma outra tecnologia aqui, estamos vendo outras coisas que tecnologias podem fazer, quanto que custa, quanto que faz, quanto que pode, se é economicamente viável, que não é, porque tem muitas tecnologias para tratar resíduos, só que a conta não fecha. Então, será que essa conta fecha daqui a tantos anos? Vale a pena investir nisso? Não vale a pena? Então, eu acho que esse sistema igual que você falou, de você se posicionar de uma forma diferente muito entendeu? Porque é isso que você falou. Antigamente, é, tudo que a gente tinha de resíduo, e eu falo assim, é um olhar, inclusive, que as marcas tinham para as coisas. Ninguém queria saber. Ninguém queria saber. Então, muito importante essa movimentação toda que teve nos últimos anos, mas é aquilo ali, tem muito trabalho pela frente, né? O que a Isso é impacto da comunicação, né, Marcelo? Porque se você comunica a mesma coisa sobre o olhar do propósito, do impacto, você gera uma maior atratividade para aquilo e começa a transformar um problema que às vezes é invisível, né? Como os catadores, muitas vezes eles são invisíveis na sociedade, para dar destaque e poder resolver o problema existente. Agora, aí tem um outro ponto, André, que eu acho que é muito, e a Liz, e quem está nessa cadeia, nessa ponta do catador e da cooperativa, vê muito, que é o seguinte, muito se começou, aí o pessoal começou a ver que é muito bom você se comunicar por esse lado e você mudar o seu ponto de vista, e o Brasil, não só o mundo, mas o Brasil especialmente, virou o que eu brinco de chamar de fábrica de pilotos, né? A empresa vai lá, coloca um dinheiro numa iniciativa, faz um piloto, coloca um. Eu fico doido com isso, quando eu vejo que gasta, sei lá, 20, 30 mil na cadeia ali, no social ambiental, e faz uma comunicação na mídia gastando 10 milhões para falar disso, né? Então, Isso é super comum, né, a gente vê. não, não, é uma loucura. E aí a gente virou todo mundo contando história, todo mundo fazendo isso, só quando você vai olhar, nada tem escala. Ah, é lindo e maravilhoso aquilo ali que eu peguei daqui para lá e transformei nisso. E virou tinha muitas coisas, tanto não só no plástico quanto no metal. Virou um chapéu, virou uma cadeira, virou isso. Mas isso resolve o problema problema do resíduo e problema social? Não. Você vai resolver ali momentaneamente, entendeu? Isso ali resolve daquele pedacinho. Então, como é que a gente cria soluções que, de fato, vão mexer, né? E eu acho que a gente agora está nesse momento. Eu acho que nós vamos viver muito isso nos próximos anos, com formalização, porque isso tem muito a ver, e, infelizmente, é, só compromissos voluntários não fazem a roda girar. Isso no mundo está comprovado. Então, você tem que ter uma barra, uma segurança de legislação que aqui no Brasil, uma grandíssima confusão. Nós somos o único país que tem leis que pegam e não pegam, né? Então, é incrível isso. É, mas a barra tendo decretos de economia circular, que realmente favoreçam a circularidade e que façam que tenham uma obrigação de uso desses resíduos
Isso sim é a única coisa que vai fazer essa cadeia produtiva que vem desde o catador funcionar de vez, entendeu? Para não acontecer igual que está acontecendo hoje, porque no pós-pandemia, os materiais que a gente chama de commodities, né? Então pode ser aço, metal, papel, plástico, estavam extremamente caros. Então a cadeia, apesar de toda a dificuldade que o catador tinha durante a pandemia e pós-pandemia para trabalhar, por causa de Covid, etc. e tal, os resíduos estavam mais caros e todo mundo tinha, não vou dizer todo mundo, mas a cadeia estava muito mais aquecida. Hoje, com os materiais tendo caído, tendo feito um viés muito rápido, muito para baixo, você vê aí muita gente de cooperativa sem parado. Você vê muitos recicladores dos mais diversos materiais parados. Você vê catadores que pararam até de catar porque não compensa ele sair ali. Eu estava lendo uma reportagem essa semana exatamente sobre isso, que, poxa, para o cara catar X quilos, no caso dele era papelão e aço, antes ele fazia R$ 30 por dia, R$ 30 com uma viagem, agora ele faz R$ 5, né? Tem muitos que estão desistindo. Ontem eu tive em algumas cooperativas por cá e a conversa era justamente essa, que estão simplesmente desistindo porque não conseguem trabalhar. Então, é um grande desafio, é um grande desafio. Então, só realmente com legislação e obrigação de uso que a gente vai criar de fato, inclusão de catadores e cooperativas em última instância. Entendeu? Eu gosto de falar que a gente tem duas formas de perpetuar uma transformação na sociedade. Aqui a gente está falando de teoria da mudança, por exemplo, né? Que é uma forma de transformar. E as duas formas são, uma primeira, política pública, que é a que mais deu certo nas últimas décadas, né? Você cria uma política pública, não só criar, né? Igual o Brasil faz, que é implementada e faz ela acontecer. Você gera transformação, quer dizer, você cria uma política de use cinto de segurança, agora é obrigatório, senão eu vou te multar, né? Engajamento através do medo, e você vai e começa a usar cinto. E vem surgindo cada vez mais um outro caminho de perpetuar os impactos positivos, que é o modelo de negócio, né? Como é que a gente usa as empresas para criar modelos de negócio e através de criar transformar em um mercado, você resolve um problema. Esses são os conhecidos negócios de impacto, né? Os startups de impacto, negócio de impacto, é aquele negócio que nasce com um propósito. Quando a gente fala em modelo de negócio, na comunicação principalmente, né, Nath? Tem um modelo Sim, de negócio que é influenciador. Isso não é um artista só, isso é um modelo de negócio, né? As pessoas começaram a investir nisso como uma empresa. Quando você vê uma artista lá, numa influenciadora no Instagram, ela tem uma equipe por trás, né? Ela tem uma equipe trabalhando e criando estratégias sobre aquilo, tem CNPJ, isso virou um business que tem o potencial da comunicação. E a gente viu agora recentemente em Copa do Mundo, né? O Cazé TV lá, o cara tem mais audiência que a Globo, né? Como é que uma pessoa influenciadora consegue passar em audiência uma TV tão com tanto histórico, né? Então o mundo vem transformando. Esse é um modelo de negócio muito interessante de dar uma olhadinha. Eu vou trazer a pergunta para a influenciadora ali, que é, eu estava acompanhando um perfil outro dia, que era uma catadora também, que ela era atacada por isso, né? Tipo assim, você não é catadora, você é influenciadora, né? Você está usando de um problema da sociedade para querer ganhar dinheiro, que absurdo, né? Você já ouviu esse tipo de frase? Porque isso é comum acontecer, né? É, no mercado de impacto, principalmente, a gente fala assim, você está querendo ganhar... No início, quando eu comecei a trabalhar na banca, fazer a banca, né? Mas você quer ganhar dinheiro com o problema dos outros? Não, eu quero ganhar dinheiro ajudando a resolver o problema dos outros, enquanto tem um monte de empresa que ganha dinheiro gerando problema para os outros. Então, se eu ganhar mais dinheiro que essa que gera problema, eu sou melhor para a sociedade do que ela. Isso tem um pouquinho de valor das marcas, né? Como é que a gente atrai isso com o modelo de negócio. Queria ouvir seu comentário, Lito, sobre isso. Você já nossa, sofreu esse tipo eu tô de... aqui ouvindo e tentando lembrar de mil situações, mas o que eu acho importante de pontuar é que, assim, gente, ninguém trabalha de graça. Ninguém. Seja eu catadora, seja a empresa que tenha, da multinacional, ninguém trabalha de graça.
Eu acho que a questão das redes sociais é assim, né, para a gente que é catador. A gente vai falar dos nossos problemas, a gente vai pontuar muito problema. Eu estava comentando aqui, antes de abrir a live para todo mundo, estava conversando com a Nath, que justamente isso. Muitas pessoas comentam do meu Instagram, falam, nossa, mas você fala tão bem, pontua coisas, sabe, tão interessantes, tão importantes, por que você não tem tantos seguidores? Porque eu falo de problema, porque eu falo de uma responsabilidade que as pessoas não querem ter. Então, assim, muitas das vezes que eu coloco alguma coisa ali em pauta para debate, vem comentários negativos de que é isso, é para chamar atenção, é desnecessário, mas é para chamar atenção, é para gerar um debate. Se isso vai vir um retorno financeiro ou não, não sei, mas é sim para se gerar um debate, porque a gente não consegue mudar nenhuma situação se a gente não comunica ela, se a gente não comunica quais as problemáticas que envolvem ela como um todo. Eu já ouvi muito disso, que você está querendo chamar atenção, que você está querendo pedir dinheiro, porque além da questão da catação, eu sou uma pessoa que também, eu sou vegana, então eu cuido da parte não só do meio ambiente, de resíduos, mas também da questão dos animais. Então, é doação para ONG, são animais que eu resgato. Provavelmente vocês devem ter escutado, não sei se está o microfone de todo mundo mudo, mas meus gatos estão destruindo a casa. Eu tenho um monte de gato dentro de casa. Eles estão aqui fazendo bagunça. Tinha uma luz aqui, ó, para a imagem da minha pessoa ficar melhor. Eles já derrubaram, já quebraram. Então, assim, eu alimento animais na rua, eu faço muita coisa. Só que eu, enquanto catadora, muitas vezes eu não consigo ter esse dinheiro. Então, eu peço doação, eu mostro essa doação para as pessoas, falo, gente, é para isso, isso e isso, eu faço questão de todas as notinhas que eu tenho, que eu compro remédio, que eu compro ração, que eu pago consulta, retornar para as pessoas que fizeram essa doação. Só que é uma coisa que realmente é muito criticada, né? Ah, você está querendo chamar atenção, você está querendo se fazer de coitadinha, só que você for ver uma pessoa que tem uma condição de vida melhor fazendo alguma coisa igual a essa pessoa não é criticada. Então, assim, o fato de eu ser catadora também influencia nisso de que eu estou me fazendo de coitada na internet. E hoje em dia, também estava comentando com a Nath antes de abrir a live, a gente não consegue mais, nenhuma empresa sequer, passar o seu trabalho, passar a sua ideia sem ser na internet. As pessoas não conseguem mais ter acesso às informações sem ser na internet, porque nem na televisão você consegue obter isso. Eu já ouvi Liz, e vou entrar aqui, tá, no assunto, gente. O André falou que era para eu entrar, eu vou entrar. Liz, eu acho também que, não, agora mudando um pouco o foco, né? Tem muito essa parte negativa, mas também tem a parte positiva do trabalho em si, e junto com ele a comunicação que você usa, né? Tipo, claro, o trabalho obviamente é positivo, mas como que você usa essa comunicação para mostrar esse lado positivo e transformar ele na vida das outras pessoas que querem receber esse conteúdo, né? Porque tem as pessoas que não querem, que realmente vão falar e vão achar tudo isso, mas tem as pessoas que estão ali porque querem receber esse conteúdo de qualidade que você, né, coloca ali nas suas redes. Como que você vê isso como melhoria, até mesmo uma forma de educação da população, uma forma das pessoas entenderem o trabalho do catador, né? O trabalho que vocês fazem, a melhoria que vocês fazem para o meio ambiente, até mesmo a questão de ser vegana e tudo mais, pode contar do todo, né? Eu acho que é interessante. Eu acho que quando eu comecei com essa divulgação ali no Instagram, eu procuro ser o mais sincera possível, né? Eu acho que vou muito com esse vínculo da empatia. Pensar que o que eu estou mostrando assim no meu dia a dia pode ser o dia a dia de outras pessoas. Eu falo, gente, eu não tenho dinheiro. Se for colocar numa classe, eu sou miserável, entende? Porque eu estou sempre ali no limite do limite para se ter uma boa alimentação, para se ter um bom acesso à educação, enfim. Então, eu procuro mostrar o meu dia a dia, desde quando eu acordo, o que eu como é, sabe, tudo. E essa questão é, sim, muito positiva. Eu já me emocionei muitas vezes em receber mensagens ali de pessoas falando, poxa, eu estou passando por necessidade em casa, eu já estou beirando ao passar fome porque eu não consigo ter uma renda, eu não consigo achar um emprego, e vejo o seu perfil e penso, eu também posso.
Então, quando eu comecei a receber mensagens desse tipo, que aí que eu pensei justamente nesse impacto, né? Que apesar de eu não ter condições de ter uma melhor qualidade, porque é isso, na internet, quanto melhor a qualidade de imagem, de vídeo, né? O André estava comentando de influencers que tem até uma equipe, de tanto que eles conseguem recursos através, né, das coisas que fazem, ter equipe. Eu não tenho nada disso. Só que o impacto positivo na vida das pessoas que eu mostro tem, para mim é muito gratificante. E esse é o ponto. Eu não pretendo deixar de ser catadora, apesar de eu fazer palestra, dar aula de educação ambiental, não pretendo deixar de ser catadora. O meu viés, o meu objetivo é continuar isso e mostrar para as pessoas que elas também podem ter. Logo, elas também começam a entender que o que ela consome e o que ela descarta é muito importante na cadeia como um todo, porque a gente começa a ver nessa questão do que o André estava falando do greenwashing, a gente está ali, você começa a ver as marcas falando de, isso é marca sustentável, que faz e acontece, mas você, enquanto catador, você vê que é tudo mentira. Embalagens com cores bonitas, com rótulos ali mostrando que é sustentável, que a marca faz isso, 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 porque hoje em dia, creio eu, me corrijam se eu estiver errada, é obrigatório mostrar que a embalagem é feita de tais materiais, ela tem um símbolo de imagem reciclável, se é testado em animais e etc. Só que a embalagem delas, muitas vezes você não consegue comercializar, você não consegue vender. Então, como é que a gente faz, né? Então, isso também eu procuro mostrar, procuro falar. E isso tem um impacto nas pessoas, porque elas falam, nossa, eu comprava isso porque a imagem, a empresa, desculpa, ela vende X imagem. E eu, que sou catadora, mostro que não casa, sabe? Não tem, não existe aquilo ali que ela estava falando. E as pessoas deixam de comprar. Então, eu acho que essa questão também das empresas, das marcas estarem buscando os catadores e catadoras para participar disso, é que justamente a longo prazo, se as pessoas continuarem deixando aquela marca de lado, ela vai perder muito dinheiro. E a gente está numa sociedade capitalista e as marcas não querem perder. Então, esse é também um impacto positivo, porque eu não busco ser catadora apenas num viés financeiro, mas sim de uma melhoria para o meio ambiente. Então, se marca X, marca Y, marca Z não gosta, sinto muito. O meu trabalho eu vou fazer, que é o de conscientizar as pessoas e mostrar que aquela marca está mentindo. Então, tem um impacto positivo de diversas formas e acho que eu consigo trazer melhor dessas duas. Ah, Adorei essa é, fala aí, né, Nath? Remete exato. àquele ativismo de impacto que a gente fala aqui na banca, tá, Litz? Que é você ser ativista, né? Porque é um papel muito importante, você se posicionar e ter o mínimo de viés possível. Quando a gente fundou o Hub Incríveis, isso foi uma discussão longa, que eu acho que permeia até hoje, porque diversas vezes a gente falou coisas que as marcas não gostaram e elas tentam usar, às vezes, de poder, né? De eu sou poderosa, então sou muito maior, como é que eu consigo gerar um problema, né, para a situação. E é difícil, né, porque eu acho que não só marcas, acho que o ser humano em si não gosta, né, a gente não é preparado para ouvir alguém falar mal da gente. Quando alguém fala mal da gente, a gente tende a afastar e não aproximar. Eu falo que Sim, na banca o que a gente mais gosta é quando alguém chega falando mal ou o que pode melhorar. Não significa que a gente vai mudar, né? Porque a gente é uma empresa e tem a decisão. Só que a minha decisão fica mais completa, porque eu ouvi a pessoa, passa 100 pessoas, dá tapinha nas costas e fala, parabéns, seu trabalho é lindo. Aí passa uma pessoa e fala, então, mas esse ponto aqui eu não gostei. É essa pessoa que me ajuda a melhorar, né? Essa pessoa que com faz eu certeza. estar melhor. Tem um caso interessante, já que eu citei a Natura aqui, que no passado teve um jornalista, igual várias marcas já passaram, que olhou para revendedoras Natura e falou, olha, como que a Natura está terceirizando sua inadimplência, né? Porque acabou a inadimplência, quem ficava com prejuízo era a revendedora. A Natura foi lá e agradeceu a jornalista e resolveu o problema em seguida. Não é sobre a crítica, é sobre como a gente resolve um problema. E eu acho que essa comunicação que a Nath trouxe, né, de impacto, né, Nath? Como é que a Isso. gente coloca isso a favor da sociedade? A gente vem fazendo isso muito no Hub Incrível, né? Que a gente precisa comunicar, mas como é que a gente acha o equilíbrio do ativismo de impacto que agrada às marcas? E o Fred L. da Tati Design fala muito sobre o engajamento pelo desejo, né? Que a gente, como ativista, muitas das vezes trabalhamos a vida, historicamente, o ativista trabalhou com engajamento pelo medo.
você fala mal de alguém, você consegue engajamento. A Greta, né? Na sustentabilidade tem muito disso, né? Que se ninguém gritar, ninguém está ouvindo, né? Olha que uma menina de 14 anos fez uma transformação no Fórum Econômico Global, sabe? É que a gente acha que é impossível acontecer, e ela fez uma transformação, ela foi uma das pessoas que contribuiu para isso. Quando a gente fala de comunicação de impacto, a gente precisa olhar um pouquinho em como as marcas estão aproximando e apoiando cada vez mais disso. Cada vez mais a geração Y está assumindo gerências e diretorias dentro das grandes marcas, viu, gente? E essa geração Y, ela é uma geração que é diferente a forma de pensar, né? Ela se atrai pelo incômodo. E ao incomodar, a gente traz soluções, e essas soluções viram negócios, e isso vira positividade, né? Então, no Hub em Crise, a gente tenta trazer isso um pouco à tona. Marcelo, queria trazer um pouco, te ouvir um pouquinho. Aí, pessoal, quem está assistindo aqui, eu mandei meu LinkedIn aqui, que é a plataforma que eu mais uso, na verdade, é a rede social única que eu uso. Para quem quiser seguir conectado depois, tiver mais dúvidas sobre o Hub Incríveis, fique à vontade para mencionar eu, a Nath aí, para a gente poder tirar dúvidas. E mandem também perguntas aqui para os nossos convidados, se quiserem abrir, daqui a pouquinho nós vamos abrir o microfone aqui a partir das 9, para vocês poderem também fazer perguntas antes do encerramento. Marcelo, como é que a DEINC está trabalhando, dito tudo isso de comunicação de impacto, de como ser positivo na comunicação, como é que a gente traz o tema, a DEINC resolveu atuar num mercado complexo, né? Eu brinco que o plástico é o material mais atacado do mercado hoje, né? Ele não é, na minha opinião, ele não é o vilão. Não é sobre vilão, acho que todo resíduo é vilão, né? Mas ele é muito atacado, né? Como vamos acabar com os plásticos, né? A gente cansa de ouvir empresa falando assim, vamos criar uma estratégia aqui zero plástico. Eu acho legal, porque se for zero plástico, uso único, a gente tem, claro, uma oportunidade, mas não é uma realidade que dá para implementar em tudo, né? A gente sempre vai ter plástico uso único. Eu acho que o uso foi exacerbado, isso temos que aceitar. E ao criar legislações que proíbem o plástico de uso único, a gente está olhando para isso, né? Para mitigar a exacerbação. Então, se a gente tem um descontrole, normalmente vem uma política pública, uma decisão que ajuda a gente a equilibrar quanto. Mas como que a DEINC escolheu esse mercado, né? Foi uma escolha, você podia ter escolhido papel, metal, ou qualquer outro lado. Como é que tem sido essa escolha? Como é que tem sido esse desafio de poder, ao mesmo tempo, né, ser ativista contrário, né? Porque a maioria dos ativistas falam mal do plástico. E como é que você traz dados, né? A gente já discutiu muito sobre isso, né, Marcelo? Eu queria que você trouxesse um pouquinho para cá esse negócio da informação, de como olhar para o todo, né? Eu vou só encerrar com um case de um amigo meu, que ele é dono de uma empresa grande, ele me ligou e falou assim, André, queria saber aqui a sua opinião, porque eu estou fazendo uma ação de impacto super foda, super foda. O quê? Eu vou trocar minhas embalagens de plástico tudo por vidro. Eu falei, parabéns, né? Plástico a gente recupera 18% no Brasil e vidro a gente recupera 0,14% do que é colocado público, né? Do que é colocado uso único. Então a gente está pior no vidro. Eu acho que você devia continuar no plástico e investir nos catadores, sabe? Eu dei umas dicas para ele, só para exemplificar a conversa, tá, Marcelo? Não, não, é ótimo você ter falado. Que a gente sentiu é o seguinte: a cadeia que mais tem potencial para crescer em reciclagem como modelo de negócio é a cadeia do plástico. Já visto que o PET cresceu. A gente tem índice de reciclagem do PET no Brasil. Vamos tratar o alumínio como um caso à parte, as embalagens de alumínio como um caso à parte, não o alumínio como um todo, né? E as embalagens de alumínio são um case à parte no Brasil, que já é um case de sucesso. Aí, se você pegar o case do PET, num país igual ao nosso, que é continental, com todos os desafios sociais que a gente tem, reciclar quase 50% de garrafa PET, tem só uma, duas empresas lá na ponta, é extremamente desafiador. Então, você vê que existe potencial para isso. Então, é a cadeia que mais tem potencial para você poder avançar com tecnologia e com inovação. E eu acho que, a partir do momento que a gente começa a olhar todo mundo para mudanças climáticas, a gente passa a entender um negócio. Faz um exercício se a gente tirasse hoje, principalmente do Brasil, né, todos os plásticos do meio ambiente. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar aqui, mas, assim, se a gente tirasse todos os plásticos do meio ambiente, o que ia acontecer? A gente já resolveu o problema de mudanças climáticas? Não.
todas as avaliações técnicas mostram que, dependendo do que você usar para aquele material, se você trocar, talvez, não só sobre o olhar da reciclagem, mas sobre o olhar de consumo de água, consumo de terra, né? O que eles falam de avaliação de ciclo de vida do produto, o só de carbono, de gás de efeito estufa, enfim, que geram as mudanças climáticas, dependendo da embalagem, é muito maior. Então, mas aquela porcaria daquele, eu vou falar assim, esse plástico não dá, eu quero ser plastic free por causa disso, por causa daquilo. Então, sim, só que aí o que o plástico tem que fazer? Não, o plástico tem que fazer a lição de casa dele, né? Então, as embalagens no Brasil já pularam de 17 para 25 no último censo que acabou de sair. Muito puxado óbvio, pelo PET, mas abre um espaço muito grande para esses outros plásticos que não estão sendo reciclados. Porque, gente, assim, vamos parar para pensar. Uma coisa é a realidade que muitos de nós vivemos nas grandes cidades, estando bem. Então, você vê muito ativista, eu brinco, André, você vai entender, ou está aí na Savassi, ou está na Zona Sul do Rio de Janeiro, ou está no Itaim Bibi, Vila Madalena. Ali dá para a gente ter uma sacola de papel para ir fazer a compra do dia, dá para você ir com a sua sacola retornável, que você tem a consciência, você coloca dentro da bolsa, mas não é a realidade de quem vive na periferia e pega 4 horas de condução para subir o morro para ir para sua casa. Esse cara não pode ter um modelo igual ao do europeu, que vai de bicicleta com a sacolinha de papel e voltar ali. Nada contra o papel, não tem nada, não estou dando um exemplo, por exemplo, que é o problema da sacola, né? Então, poxa, aquela embalagem ela tem milhares de funções. E exatamente por ela estar em zonas e ela ser muito utilizada, e ela está em zonas, e vamos lembrar, eu sempre falo isso, a gente está no país que 35% das pessoas não têm saneamento, 30% das pessoas não têm acesso à água. Então, 65% dos brasileiros estão em situação de vulnerabilidade. Não dá para você montar a economia circular e comunicar a economia circular no Brasil é completamente diferente do que um outro país. Então, a gente tem que olhar o seguinte, o que funciona aqui? O que é o melhor para a gente? Porque, óbvio, precisamos reciclar, precisamos fazer economia circular, mas a gente precisa, antes de mais nada, fazer com que as pessoas tenham acesso à água, saneamento, consigam garantir a segurança alimentar, levar comida para casa, garantir que a comida esteja lá. Então, exatamente, Silene, economia circular inclusiva. Então, a gente tem que ter um olhar grande para isso. E nesse olhar, eu acho que é o seguinte, todas as embalagens têm o seu papel. Ponto. Todo material tem o seu espaço. Não existe vilão, porque o vilão de hoje, pô, o papel já foi o vilão de ontem, acabar com as florestas, que isso e aquilo. Aí agora a Europa já está olhando, por exemplo, para embalagens secundárias, talvez eles vão proibir o uso, porque estão usando papel demais na Europa, nessa migração que fizeram e banimentos que fizeram lá. E aí eles estão tendo problema com a matriz energética que gera o papel na Europa. Então, aí eles vão dar 2 passos para trás. Você vê, a economia circular, muitas vezes ela vai, volta, vai, volta. Então, é isso que eu falo. Vamos aproveitar os erros que os outros países já tiveram, as lições que eles tiveram, e vamos olhar para o Brasil, né? Então, E aí, voltando à sua pergunta, por que o plástico? Que eu acho que tem muito plástico que ainda não tem solução de reciclagem, e aonde tem um problema, existe espaço para se abrir uma solução. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, começando a fazer com o BOPP, que todo mundo vem na rede, eu vejo muitos catadores de cooperativas pegando a embalagem de BOPP e falando assim, não, isso aqui não é reciclável, isso não funciona. E a gente provando que com tecnologia e com escala, né, antes de mais nada, né, não é uma planta piloto, falando de começar com 15 mil toneladas ano, né? Então, estamos falando aqui é pouco ainda, vai dar, se a gente conseguir fazer o trabalho aí, a gente vai pegar 8% da cadeia, com 2 linhas, depois a gente consegue chegar em 15%, 20%. É uma solução? Tudo bem, mas é uma solução para um resíduo que ou ia parar no meio ambiente ou ia para aterro. Desde a indústria, inclusive, nem do pós-consumo.
Então, então eu acho que essa é a grande sacada, porque a partir do momento que você consegue dar circularidade para esse material, é só assim, mas esse material hoje, se ele for reciclado, ele vira banco de praça, vira negócio, etc. Cara, igual que eu estava contando para você a história do fardinho de bebida. Por que que a gente está tentando dar circularidade para esse item? Que hoje ele vira saco de lixo. Se eu tiro o fardinho de bebida, eu tiro o BOPP dessas cadeias, assim, que a gente chama de... Tem um termo técnico, que é o downcycling, né, que são de reciclagens mais simples, você obriga esse pessoal que não precisa de um material tão nobre a usar outros materiais. Então, você aumenta o grau de reciclagem. O que dá para voltar para o próprio produto volta, e o que não dá vai fazer outras coisas. Então, eu acho que esse é o princípio, entendeu? Legal, né? Um movimento nem sempre é tão simples, porque o impacto na cadeia ele é relevante, né? A gente fez um trabalho em Telêmaco Borba lá no TC100 sobre isso, sobre 0,2% do resíduo era pack de latinhas, mas esse 0,2% era mais de um mês da cooperativa inteira, sabe? O que ela recuperava. Então parecia pouco no volume total, mas quando vai ver no esforço para se recuperar é altíssimo, né? Então a gente realmente precisa de mais soluções. Tem um relatório da ANCAT que fala que tem 800 mil catadores no Brasil, eu acho que tem 212 milhões, todo mundo é catador, né? Em algum nível. A gente toma um cuidado. Eu aqui em casa eu sou bem xiita do impacto e separo tudo, mas isso não é o padrão, né? Então a gente tem que realmente pensar na cadeia e como a gente faz design das coisas. Até agradecer, aproveitar que eu falei a palavra design aqui, eu vou agradecer a presença do... Estar ao vivo aqui é melhor ainda, então, por favor, façam perguntas, pessoal, porque depois o pessoal faz pergunta lá no YouTube gravado, mas o mais legal é ouvir aqui ao vivo. Maurício está sempre aqui, obrigado. Maria Ângela também está sempre presente. Quero ouvir mais da laboratório, né, que você tem sobre É o design. labirintório, Laboratório, lembrei. é isso aí. Você sabe que tem muito tema, né, de embalagens como um É, ativo. Então, se vocês puderem, obrigado por estarem. Júlia também está sempre aqui da BAL, também ouvindo caladinha lá. Vou falar de latinha daqui a pouco para ela poder entrar aqui na conversa conosco. Eu tô aqui só prestando atenção. Sempre feliz quando vocês falam do case das latinhas aí de sucesso. Bom ver aqui o Daniel, que eu conheço também, que tem um grande desafio ali em Brumadinho, de economia circular, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. E é isso, assim, a gente queria ouvir as perguntas de vocês aqui para os nossos convidados, trazer vocês para a conversa um pouquinho, se apresentarem também, quem quiser mandar o LinkedIn que eu mandei no chat, Cíntia Bressa, achei 3 Cíntia Bressa aqui no LinkedIn, não achei você, depois você manda seu contato, por favor, para a gente. Quando a gente fala, eu vou entrar, eu falei isso que eu vou entrar na latinha, que eu sabia que a Júlia ia entrar na conversa. Então, a latinha, ela tem, né? O primeiro desafio, gente, é a gente conseguir trabalhar de forma nobre a circularidade dos materiais, né? Não é sobre o material ser melhor ou pior, é sobre ele estar preparado para a circularidade naquele local. Durante muito tempo, a gente divulgou nas nossas embalagens, embalagem reciclável, né, Litz? Ela é reciclável, tudo é reciclável hoje. Você tem solução para tudo, até para BOPP. Tudo é reciclável. Mas a gente recicla, porque hoje no Brasil, segundo os cálculos do método de pesquisa André, né, porque os dados não são confiáveis, tão confiáveis assim, a gente tem mais ou menos 1,5%, 2% de recuperação do pós-consumo. É muito baixo, né? A gente é muito ruim nisso. A gente, claro que precisa de conscientização, precisa, mas ao mesmo tempo precisamos redesenhar, né? A gente precisa mudar como a gente desenhou a circularidade no Brasil, e a gente tem visto cases globais de como os países têm feito, assim, infelizmente ou felizmente, né, Marcelo, o que tem dado mais certo são as políticas públicas. Quando você pega um PFAND na Alemanha, que construiu uma circularidade para entender o custo da embalagem separado do custo do produto, e a embalagem tem seu valor e a sociedade inteira ajuda na circularidade. Quando você vai para a França e você tem lá um pagamento a priori, né? Na engenharia a gente usava montante e jusante, né? Então, um pagamento a montante antes de colocar o produto no mercado. Então, como é que a gente pode trazer políticas públicas para o Brasil? E a gente tem, como o Marcelo bem disse aí, que eu sempre falo, a gente tem um único país do mundo que tem a lei que não pega, né? Que é super interessante. A gente cria uma legislação e a lei simplesmente não funciona. A gente pegou muito bem a lei do cinto de segurança, mas não pegou muito bem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Política Nacional de Resíduos Sólidos, quer dizer, né, que o plano saiu agora em 2020. E mesmo assim eu não tenho visto, saiu Recicla Mais, o ponteiro não está mexendo, sabe? O Hub Incrível se embasou nisso para ser fundado. A gente tem 20 anos que a gente recupera, segundo as pesquisas, né, de 1 a 4% do material pós-consumo no Brasil. E não tenho dúvida, tá, Leite? É através do ativismo e da comunicação que a gente pode mudar isso, porque são os ativistas que historicamente mudaram o mundo. Outro dia eu estava brincando eu fico imaginando como é que era a tia do Martin Luther King, já que você comentou sua tia, tá? Falando com ele assim, ô menino doido, sonhador, você acha que você vai mudar o mundo, né, velho? Não é possível que você ache isso. E hoje, historicamente, a gente usa ele como uma base para uma transformação. Queria te puxar de novo, Liz, para a conversa para isso, né? Para a gente poder, primeiro, parabenizar você pelo trabalho que tem feito. Não desista, por favor, né? Conte com o Hub Incríveis. O que a gente puder te ajudar, a gente vai ajudar. Eu acho que precisamos unir mais para falar, sim, de forma ativista, é um papel necessário, e trazendo inteligência para essa solução, né? Que eu acho que a DEINC trouxe, que é um monte de gente falando que não use BOPP, não use BOPP, não use BOPP. A DEINC foi lá e fez uma fábrica de recuperação de BOPP, velho. Trouxe para o Brasil. Então, ou seja, o BOPP, em algumas regiões, né, Marcelo, já é reciclável. Aliás, desculpa, reciclado. Porque ser reciclável todos são. Então, como surgiram vários assuntos, eu vou fazer um pouquinho de comentário sobre cada um deles, né, André? Você falou do seu amigo, falou, vai trocar a embalagem do plástico pelo vidro. Eu sou muito fã do vidro. Para a gente entender de embalagem, tem que entender o porquê e as propriedades dela. Por que o plástico é um problema de reciclagem, né? Vamos dizer assim, porque as pessoas não separam seus resíduos, simplesmente. Sacolinha de mercado, por que é um problema? Porque as pessoas jogam na rua, porque as pessoas descartam errado. Sacolinha de mercado a gente conhece como a para e ela é reciclável. Ou seja, ela não é um problema porque o material é difícil de se reciclar. Não, ela só é um problema porque as pessoas não têm educação. O vidro seria em questão de alimentação, seria o melhor recipiente para se ter, porque ele não tem contaminação. Ele é 100% reciclável. Então, toda vez que você for reciclar o vidro, ele vai ser reciclado infinitas vezes. O plástico não, ele já tem um limite, acho que o Marcelo que também pode confirmar isso. O plástico ele tem um limite para uma garantia de qualidade, ele tem um limite de reciclabilidade. Então, chega uma hora que ele vai perdendo, assim, aquele plástico vai perder suas propriedades, então você vai ter que colocar mais matéria-prima para poder permanecer com essa qualidade. Já o vidro não, o vidro você vai conseguir reciclar ele 100% e ele se mantém em suas propriedades. Então, assim, essas embalagens costumam virar problemas justamente porque as pessoas não sabem descartar. A gente também não tem uma estrutura, né? Estava falando de políticas públicas. A gente precisa de políticas públicas justamente para pegar no pé não só de empresas, para elas colocarem logística reversa em pauta, colocar logística reversa em prática também, porque se esquece, né? Tem várias problemáticas no Brasil dessa lei que não ser colocada em prática, porque todo mundo terceiriza as responsabilidades, todo mundo deixa para lá responsabilidades e fica ali para o catador pegar tudo isso e dar um destino final correto. Fico extremamente feliz, Marcelo, de saber que a gente vai conseguir reciclar finalmente BOPP, porque justamente é um problema. Eu sou uma das pessoas que apontam e falam não use essas embalagens. PET que é colorida, PET branca, PET colorida, que leva um banho de alumínio mais a tinta para modificar a cor dela. Então, assim, já perdeu a propriedade de PET e as empresas continuam vendendo falando que é PET, então é reciclável, é sustentável, é bonito, lindo e maravilhoso. E aí não se consegue reciclar. Em nenhum lugar que eu fui, nenhum ferro velho, nenhuma cooperativa pega essas embalagens, então a gente tem que pegar assim no pé dessas empresas. Mas a questão, vou falar um pouquinho do BOPP. Como eu não consigo reciclar, outras catadoras, outros locais não conseguem reciclar, se transformou num problema. Então, assim, até a sua empresa, Marcelo, conseguir colocar em grande escala a reciclabilidade desse material, a gente ainda vai falar que não é reciclável, porque ele vai continuar indo para aterro,
vai continuar contaminando o meio ambiente. E, assim, uma empresa só conseguir dar soluções para isso, sem ter uma grande estrutura, um grande investimento para poder colocar isso em prática, isso vai levar tempo, né? Precisaria de um investimento do governo para essa empresa colocar isso em prática, porque é uma ideia que surgiu da sua empresa. É isso, Marcelo? Depois, se você quiser interromper e falar, para mim não tem problema. Se você quiser colocar, Não, é exatamente isso. Desculpa, não, só fazendo um pode. adendo. É exatamente isso. A gente está partindo, já recebemos o investimento, investidores, estamos escalando, mas vai ser um caminho de médio prazo. Não vai ser um negócio que eu vou acordar amanhã e falar para você. Eu tive ontem em cooperativa mesmo, porque o plástico flexível ele vem muito misturado, né? É muito difícil. Só quem é muito técnico do mercado consegue pegar um fardo que, inclusive na cooperativa, tá como BOPP, e eu chego lá e tenho um monte de embalagem de outros materiais juntos, porque visualmente são muito similares. Então, por isso que o design da embalagem é muito importante desde o começo, entendeu? Não for, assim, a cadeia ela tem vários estágios que a gente tem que trabalhar. Mas concordo com você, Liz, desculpa te interromper. Só para finalizar, para a gente chegar no estágio de poder dizer que o BOPP é reciclável, sei lá, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, vai levar pelo menos um ano e meio, 2 anos. Então, a gente sabe disso aí. Fique tranquila quanto a isso. Mas eu agradeço de novo essa oportunidade, porque isso, né? Uma pessoa comentou em algum vídeo que eu participei, falou, mas já se consegue reciclar. Só que até a gente conseguir recuperar, fazer esse trabalho que eu sempre falo, gente, o catador ele faz um trabalho de recuperação e reparação de danos, porque ao você tirar o material do meio que já está jogado no meio ambiente e você evitar que ele vá para lá, é reparação e redução. Então, quando a gente tira essa embalagem, a gente leva ele para algum lugar, seja cooperativa ou ferroviário, que ele volte a ser matéria-prima, essas embalagens a gente não consegue, de jeito nenhum que ela seja. Então, uma empresa num país como o Brasil, com esse tanto de gente aí, como que a gente consegue depois ter dados de recuperação, né, da reparação de danos que essa empresa está fazendo por causa dessas embalagens? E outra, é erro de design. Muitas vezes é intencional, porque as embalagens que têm que conter produtos químicos, acho que todo mundo aqui, se não limpa a casa, já viu alguma vez, a embalagem de água sanitária, por exemplo. Aquela embalagem mais grossinha, ela é chamada de PAD. O PAD, ele é mais flexível, ele consegue suportar temperaturas mais altas. Justamente por isso, ele é um material que é destinado para usos de produtos químicos, principalmente de limpeza, né, que é corrosiva. A água sanitária é muito corrosiva. E tem empresas que utilizam a PET com essa tinta branca, sendo que a PET e o PAD eles têm propriedades diferentes. Conforme o calor, né, do ambiente, se vocês forem ver na embalagem, as etiquetas até falam, mantém local seco, local arejado, justamente por isso. O plástico ele tem poros. Então, aqueceu, o plástico ele vai expandir. Então, os poros vão se abrir. Então, é muito comum você guardar alguma coisa numa garrafa, num plástico que seja, depois de um tempo, se você não mexer, ela vai ter menos, porque evaporou. Então, a gente tem que ter essa questão também da qualidade do cuidado com o consumidor, e muitas empresas querem, hoje em dia, utilizar a embalagem PET, porque se você for comparar o PET e o PAD, o PET é muito mais barato. Então, assim, é um lucro que eles querem ter também em cima desse produto, mas vender essa imagem de sustentabilidade, né? Vocês tinham comentado antes também da questão de reutilizar. Reutilizar também é muito importante, justamente porque a gente, em questão do plástico, não consegue ter 100% ele reciclado. Então, a gente consegue também retirar certas embalagens e reaproveitar. O BOPP tem empresas que querem fazer isso justamente. Como não tem essa reciclabilidade alta, reutilizar ele junto com outros materiais, como o Marcelo comentou, fazer um banquinho numa praça, para fazer alguma outra coisa, para dar uma destinação final para ele melhor do que ele está lá, largado na água, na terra e contaminando a gente, né?
Então, é isso, muita embalagem tem essas problemáticas como design, nas suas propriedades químicas mesmo, que a gente não consegue reciclar, mas a questão da educação das pessoas também é um ponto muito forte, muito importante, que é o que eu brigo mesmo com as pessoas. Falo, gente, como que a gente vai conseguir buscar soluções para certas embalagens se as pessoas ainda jogam, descartam seus resíduos errado? A gente não consegue resolver o problema do mundo se o mundo não quiser participar da solução desses problemas. É ótimo ter que conscientizar as pessoas, falam, olha, marca X, Y, Z faz isso, 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 só que quando a embalagem ela é correta, a empresa é correta, as pessoas também não sabem descartar. E é um outro problema que também foge das mãos catador e empresa, porque é uma estrutura que tem que ser governamental. No estado de São Paulo, me corrija se estiver errado novamente, acho que no mínimo 3 a 4 anos que existe coleta seletiva. Só que é uma coleta seletiva que, se não tiver demanda, é aterro. Se não tiver um ferro velho que pegue, se não tiver uma cooperativa que pegue, é aterro. E mesmo assim, quando esse resíduo é passado para o ferro velho ou para a cooperativa, ele está totalmente contaminado. Senão, na sua maioria, na grande parte, esse resíduo está contaminado. Então, assim, como que a gente recupera, como que a gente busca soluções, sendo que a educação, que é a base do consumo e do descarte, que a gente precisa ter esse tipo de educação, ela também não acontece. Então, assim, a gente está discutindo aqui uma gama de problematizações que pode sim ser melhorada através da comunicação, mas ela vai ter que ser uma comunicação muito mais, vamos dizer assim, não digo violenta, mas ela vai ter que ser um pouquinho mais agressiva, porque senão as pessoas elas não fazem aquilo que tem que ser feito. E não acho justo eu, como catadora, o Marcelo, como empresa, a gente ficar com toda essa responsabilidade, sendo que o principal é o consumidor. E todo mundo aqui, em maior ou menor nível, é consumidor de alguma coisa. Então, a gente entende bem do que eu estou falando, né? Ótima discussão, tá vendo como é que o ativismo é importante, Leitz? A gente precisa trazer à tona a pauta, e o Hub Incrível, ele foi fundado com esse propósito, da gente poder olhar para os principais problemas, né, que tem no mercado circular, e é conhecido, né, não tem nada desconhecido, a gente precisa melhorar dados. Acho que os dados são pouco confiáveis, e é isso que você falou, né, Litz? Pô, não é possível, né, que um país desse tamanho, 80, 90% do material passa na mão do catador, né? Se o catador parar de existir, para a sociedade. É a minha sensação. E eu fico aqui na porta da minha casa vendo também, Leite, passam uns 5, 6 catadores antes do caminhão da prefeitura. Se eles não pegam, eu fico com anseio. Eu falo assim, nossa, tomara que passe um catador para pegar, porque se não pegar, vai para o caminhão que pressiona tudo junto lá na prefeitura e acabou, velho. Nunca mais será reciclado. E eu sou preocupado, né? Eu tento separar o máximo o que é. Eu tento colocar cedo, eu tento separar o máximo que é reciclado para o catador já chegar, já pegar o saquinho dele e ir embora, sem ter que fazer bagunça, né? A gente fica reclamando da bagunça do catador, mas a gente fica misturando o lixo inteiro também, né? Então, não faz muito É, sentido. eu vou fazer um vídeo no Instagram justamente sobre isso, né? Tipo, já ouvi muito, gente, infelizmente. Eu não dou o meu resíduo pro catador porque vai usar droga. Eu não dou o resíduo pro catador porque vai fazer não sei o quê. Aí deixa lá tudo misturado, passa um catador, independente se vai usar droga ou não, gente. Independente do que vai fazer. Aí o resíduo tá lá todo misturado. A pessoa rasga, eu já rasguei, eu procuro tirar, amarrar novamente, mas tem catador que não tem essa postura. Tira lá o material e aí mais bagunça, mais sujeira. E aí eu fico pensando, o que passa na cabeça de uma pessoa que faz uma coisa dessa? Ela prefere não separar por situação que ela criou na cabeça dela X, porque pode ser ou pode não ser uma verdade, problematiza tudo, não faz o que deve ser feito, e aí sim você vê o problema acontecendo, que é a questão da sujeira lá, quando não é um catador rasgando, vai ser algum animal, né, um cachorro, gato, etc., rasgando aquele lixo, porque está tudo misturado, então cria uma bagunça, que é a questão da comunicação. Por quê? Por que não fez? Né? Porque o que acontece? Que a pessoa simplesmente vai lá, faz aquilo, porque não quer deixar para o catador pegar. Eu já ouvi várias vezes vários catadores falando sobre isso. Eu mesma já fui retirar resíduo
e a pessoa tá ali no portão da casa e fala, mas não vai fazer bagunça. Aí eu pego e mostro a sacola e falo, como que a pessoa não vai fazer bagunça, sendo que tá tudo misturado? Não é difícil você ter duas, né, 3 sacolinhas em casa. E outra questão, as pessoas também não entendem como resíduo o resíduo orgânico, que as pessoas hoje em dia também, que vai ser uma grande problemática que a gente vai enfrentar aí, é falar para as pessoas que a maior parte do aterro sanitário ela é composta de resíduos orgânicos. Então, é uma outra problemática de resíduos também que deve-se ter uma responsabilidade, uma visão. Mas, como sempre, tudo é terceirizado. Isso aqui não é problema meu e está lá jogado. Exato. Meu pai virou para mim outro dia, ele mora em Juiz de Fora, tá, ali. Ele falou assim, eu pago a taxa de lixo e eles não coletam o lixo direito aqui na porta da minha casa. Então, a gente tem essa noção de terceirização mesmo, de como é que a gente delega, né? E eu virei pro meu pai e respondi a frase que eu adoro falar quando alguém me pergunta esse tipo de coisa, eu falo, mas a responsabilidade do lixo que você gera é do governo, da prefeitura, ou é seu? Então, acho que fechar aqui o nosso encontro com essa frase, né? Super agradecer, Litz, Marcelo, aí pela nobre discussão. E vamos juntos pensando como é que a gente transforma ainda mais a economia circular no Brasil. Ah, desculpa, a Mariângela levantou a mão. Vai lá, Mariângela, vamos fechar com essa Então, pergunta. não, é que a gente está sem tempo, só queria complementar com a fala da Liz, que eu achei muito interessante. Essa semana eu tive uma experiência diferente. Eu consegui localizar uma família aqui que trabalha com reciclagem e consegui chamar eles para vir para minha casa para pegar a coleta separada, né? Aí foi super interessante porque eu separei, eu carreguei no carro, e eles não queriam que eu fizesse isso e tal. Mas eu queria, além de me igualar a eles, né? Que eu acho que isso que é super importante para quem cuida do seu lixo, né? A gente não é nada diferente de um catador, né? Então eu quis Legal. mostrar para eles que eu não estava chamando eles para fazer uma doação, eu estava preocupada com o meu descarte, e foi uma experiência super importante que eu vou adotar agora e também, consequentemente, vou comunicar isso nas minhas aulas e tudo mais, que é uma das coisas que eu mais faço nos últimos tempos, é tentar levar esses números, essa consciência toda que a gente troca aqui, por isso eu participo desse grupo, para levar para os alunos e tentar fazer com que as pessoas olhem o lixo como uma condição econômica do nosso país, muitas pessoas dependendo disso, a gente fazendo a nossa parte, e também essa questão ambiental aí também, né, nossa contribuição, né, o tanto que se fala, a gente não faz nada, praticamente, é muito pouco, separar o lixo é muito pouco do que a gente tem que fazer, né, A Cíntia comentou então aqui o descarte. a Cíntia comentou isso, né? Que o problema são as pessoas, os consumidores. É sempre isso, a gente É, joga a culpa para o consumidor. Sim, tem esse papel isso, fundamental que você comentou aqui, né, Mariana? Então, vou te falar o sim. seu próximo desafio, tá? Daqui a um tempo, você já passou, É, venceu o mais difícil. Eu acho que é sair da inércia. Mas o próximo é. desafio é você talvez se conscientizar de quanto custa para esse catador sair da casa dele e ir até sua casa pegar. Porque tem um Não, serviço envolvido. Aí, então, isso, uma vez uma amiga minha virou para mim e falou assim: Nossa, André, eu super ajudo os catadores lá no meu condomínio. A gente fez uma parceria com uma cooperativa e a gente separa todo o material e entrega para ela mais separadinho. Eu falei: Que legal. E quanto vocês pagam por esse serviço que ela presta de ir lá no seu condomínio buscar o seu resíduo? Ela falou assim: Como assim pagar? A gente dá o resíduo, não pago nada. Então, tem um passo, né? Se não me engano, foi a Juliana Silva mesmo que está aqui hoje. Não sei se foi você, Juliana, mas era uma Juliana Silva que estava aqui no Meetup que eu conheço e falou que paga lá R$ 30 por mês para o catador no prédio dela, né? Que fez uma experiência. Eu acho que tem um. Às vezes é um valor que a gente consegue pagar, sabe? Não é uma sim. coisa exorbitante que vai mudar o nosso conceito. E Uhum. pronto, eu tenho um problema, eu quero cuidar do meu resíduo melhor. Eu estou quase fazendo isso aqui, tá, Grande? Ó, eu estou falando e eu não faço. Eu fico olhando os catadores, não consigo encontrar e conversar com eles para falar, ô, vamos combinar? Você passa aqui, eu separo para você e você pega, porque eu também separo latinha, eu também separo vidro. Eu queria te pagar para você levar o meu vidro. Eu não ponho o vidro lá fora, eu não tenho coragem, né? Eu levo lá no Super Nosso, que é um supermercado que tem uma maquininha que tritura o vidro, que eu sei que vai para o Illinois, um projeto da Heineken, junto com a Forglass. Mas se um catador pudesse fazer isso para mim, eu pagaria, pelo serviço prestado, né? Sim. Então é que, na verdade, eu não conhecia, né? Eu não sabia nem o que eles levavam de material. E aí eu perguntei, eles falaram que levavam tudo, aí eu já fui carregar tudo que eu tinha separado. E aí
eu fiz ao contrário, falei que na próxima eu vou levar até a casa deles. Porque eu também achei, assim, meio que um abuso, né? Eles virem buscar e tudo mais, e não era Não, mas deixa eles grande virem buscar, proporção. mas deixa eles irem buscar para o compromisso do serviço. Um dos grandes desafios é fazer o catador entender que prestar um serviço tem um custo. E se você pagar, você pode gerar uma revolução, porque ele pode pegar para o seu vizinho e falar, eu cobro. Olha que revolução que você pode causar, entendeu? Pois é, Dele virar e falar assim para o seu vizinho que não paga, ele falar, então, agora para eu pegar o seu material, eu cobro R$ 30 por mês. Isso pode virar um sim, negócio para o catador, né? pois é. Mas foi muito legal, assim, eu gostei de conseguir dar esse passo, porque eu sou a designer, sofredora, que desenvolvo embalagem e tenho que fazer o descarte da embalagem, né? E gero todo esse caos aí que vocês comentaram. E eu também, a designer, na verdade, muitas vezes tem algumas limitações de materiais com relação a produto, aos cuidados com o produto e tudo mais, mas a maioria dos projetos é muito voltado para a estética, né? A gente é só preocupado com a estética. Não, mas Então, muito bom. vamos fazer um trabalhinho agora mês que vem. Anota aí, Nath, para a gente convidar a Mariângela. Nós vamos fazer um próximo workshop. A gente fez um de reuso, agora só convidados. A gente gosta de convidar convidados que gostam da Sim, rede. Nós vamos fazer um workshop em São Paulo só sobre design de embalagem. E como é que a gente gera impacto nisso. Você fica em São Paulo? sim, fico em São Paulo. Uhum. Então, pronto. Tá ótimo. Então, Nath, já coloca o número dela, o nome dela lá na curadoria para convidá-la. Vou colocar. Perfeito. Obrigado, Obrigada, gente. Mariângela, pela Parabéns conversa. aí a todos. A fala maravilhosa. Obrigado. Vamos sextar então, né? Trabalhar até meio-dia e meio-dia pegar o nosso chopp. Obrigado a todos aí pela participação, especialmente ao Marcelo e a Litz e a quem topou participar conosco ao vivo aqui. E até o próximo, né, Obrigado, Nath? pessoal. Daqui a E 15 até o dias, dia 13. próximo. Até o próximo. Tchau, Até. tchau. Tchau, gente. Obrigada. Opa, como é que eu vou sair disso aqui? Obrigado, Litz. JP, para a gravação, por favor. Eu tô aqui procurando como que eu vou.